estamos no mês que a gente comemora, não sei se a palavra certa é comemorar, né? Celebra, ou alguma coisa nesse sentido, vocês me entenderam. Destaque e alerta sobre o Outubro Rosa. Com certeza o mês da mulher devem ser todos os meses, todos os dias, as precauções de doenças contra a violência e tudo, assim, todos os dias. Mas como a gente tem essa comemoração no Outubro Rosa, a gente, com muito prazer, que recebe pela terceira vez, né? E a gente faz questão que, se ela puder vir mais vezes, vai ser ótimo, mas sempre em outubro ela está aqui com a gente, que é a doutora Ana Cláudia Figueiredo, que está vindo nos presentear, nos ofertar com a palestra, um bate-papo, que vocês com certeza vão adorar muito. Prevenção e cuidados com a saúde feminina. Mais uma vez, muito obrigado. A casa é sua, tá bom? Muito obrigado por ter aceito o convite. Doutora Ana Cláudia, com vocês. Se quiser cantar, o bebê dá um... Né, bebê? Tem uma brecha aí. Hoje, assim, desculpa, pequena frase, mas... Celular, hein? Na verdade, interessante. Boa noite a todas. Boa noite a todos, né? Que a plateia sempre esteja repleta de mulheres lindas, que cuidem de si mesmas, dos seus, porque somos nós quem cuidamos de nós e de quem está ao nosso redor, a nossa família, nossos parentes, as pessoas mais próximas, e que a gente consiga replicar o bom conhecimento para todos, que eu acho que isso é importante hoje, né? Num mundo de informações globalizadas, às vezes a gente assume para a gente uma informação que não poderia ser nossa. Eu acho que isso é muito importante. A gente hoje vai mostrar um pouquinho sobre... Todo dia se fala de mulher. E é claro que a mulher se cuida muito bem, né? Porque eu acho que ela sabe como é importante a mulher é o pilar da família. Então, ela precisa estar bem para cuidar dos filhos, do marido, da mãe, que às vezes volta para sua casa, dos netos, que somos mãe e avó. Então, quer dizer, isso é muito importante que a gente tenha saúde e estamos envelhecendo. Então, quem de nós seriam essas mulheres? Em qual lugar nós nos encaixamos? Mas com 20, 30, 50, 70, 90, mesmo chegando aos 100 anos, quantas, não sou espírita, mas a dona Isabel, da Casa de Caminho, fez 99 anos, com saúde de 10, né? Espero que todos nós possamos chegar ali no nosso futuro, no nosso limite, mas com muita saúde. E às vezes somos interpeladas por algumas doenças. Nem todas elas são preveníveis no momento primário, ou seja, não tê-las. Como podemos não ser obesas, não ter dislipidemias, não ser diabética. O que a gente faz para não adoecer? A saúde vem em primeiro lugar de nós mesmos. Nós temos que fazer perguntas. E o médico vai nos ajudar, nos informando e dando aquilo que é necessário, o suporte dentro dos exames. Todos os exames são necessários, depende disso que precisa e quem precisam vocês ir ao médico para saber aquilo que realmente cabe para cada um de nós. Nem todo mundo, em qualquer idade, vai ser submetido a uma mamografia. Nem todo mundo vai ser necessário fazer um preventivo de colo de útero, porque depende da sua vida sexual, ser ativa ou não, de você estar na idade de fazer essa prevenção ou não, de você prever o útero ou não, por exemplo. Mesma coisa para a mama, mesma coisa com relação à sua bioquímica, à sua saúde, ou seja, cada uma de vocês, ou cada uma de mulher, ela tem a sua individualidade, a sua particularidade. Então não dá para a gente ficar tratando receitinha com a amiga e nem dizer para a amiga que ela está fazendo errado, porque às vezes para ela que é necessário. Não é para você, mas é para ela. E isso tudo que eu estou falando serve para a mama, como para qualquer outro tipo de doença, né? Ou ausência de saúde na vida feminina, como eu acabava de falar, da violência feminina, que é uma falta de saúde. Então a gente tem que se proteger de uma forma sempre, né? E hoje a gente tem vários canais para isso aí. Então vamos falar um pouquinho de saúde feminina. Uma coisa muito importante não foi falada por nenhum profissional
profissional único da saúde. Nós sabemos que a nossa população no Brasil está engordando cada dia mais. Vigitel, que foi um trabalho feito a nível telefônico no Brasil inteiro, mostrou que a população feminina está engordando em motivo crescente, muito mais até do que a população masculina. E isso não é legal. Isso não é legal porque são das primeiras causas para uma série de cânceres. De mama, câncer de endométrio, que é o de dentro do útero, câncer de intestino. Então a gente precisa ter um comportamento saudável. E enquanto mãe, um comportamento saudável dentro de casa. Porque o exemplo que você dá passa por gerações. Então é muito importante a qualidade do que você come, do que se coloca à mesa, do que a gente quer. A gente quer saúde. E a saúde tem 2 pilares importantes. Vem primeiro do seu corpo ser saudável, e para isso você precisa ter uma boa alimentação e fazer algum tipo de atividade física. Os animais, eles vivem a sua eternidade com saúde porque eles não param. Eles vão caçar, eles têm que correr para pegar a sua presa, e nós, cada dia mais, temos mais tecnologia para nos deixar dentro de casa, assentados na frente de uma televisão. Às vezes a única coisa que mexe é o globo ocular ou o dedinho polegar e o indicador no celular. Enfim, eles estão cheios de músculo e o resto não. É muito importante que a gente aprenda que a locomoção, depois dos 50 anos, é de fundamental importância até para o Alzheimer. Um artigo mostrou que a medida da sua panturrilha tem relação direta com a sua demência. Por quê? Provavelmente quem menos caminha e quem menos anda vai ter uma panturrilha mais atrofiada, com menos músculo, e por isso não tem oxigenação cerebral. Olha o quão importante é você movimentar, subir a escada. Gente, não precisa pagar uma academia para fazer ginástica. Tem a Brasil enorme aí para você caminhar, lá em cima na faculdade, ou ao redor da sua casa. Se não mora em casa em apartamento, ao redor da sua quadra, onde você mora. Ou seja, qualquer situação é melhor que zero, não fazer nada. Então procurem criar o hábito de uma caminhada, pelo menos de 30 minutos, em qualquer momento do dia, pelo menos 4 vezes por semana. Porque o certo seriam 150 minutos. Desculpa. Seriam 150 minutos, pelo menos, por semana. Isso não sou eu quem estou falando, é o Ministério da Saúde quem fala para nós, só que ele não aparece em lugar nenhum do Instagram de ninguém. Porque se vocês buscassem no Ministério da Saúde, são poucas e básicas as coisas que a gente precisa saber para ter saúde dia a dia. Um bom alimento, né, voltando aqui um pouco, um bom alimento, isso é fundamental. As coisas que comemos estão no nosso quintal, não estão no freezer de um supermercado, não estão dentro de um pet. Isso vocês não precisam tomar. A cerveja pode beber, tá dentro da garrafa, que não seja em excesso, né? Nada é proibido, mas o excesso é proibido sempre, porque ele vai acumular nas suas gorduras toxinas que vão adoecer o seu corpo. O corpo, onde tiver mais gordura, essa toxina vai guardar mais, e é ali que vão criar as doenças como o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele assola as mulheres no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, e ainda mata muita mulher pelo desconhecimento de procura, ou porque ela nega a própria doença, e essa doença evolui dentro de um processo que a gente às vezes não acode a tempo, mas muitas vezes porque ela bloqueia todo esse processo, ou porque talvez ela não tenha conseguido achar o atendimento adequado na questão do acolhimento, ou porque, na verdade, se ela tivesse feito, ou tivesse tido hábitos saudáveis, alimentares, ou mesmo a atividade, ela teria menos gordura a ser guardada na mama e menos doença. Então, são coisas básicas que para câncer de mama não existe uma vacina em que a gente pode tomar a vacina e não ter a doença. Então, nós precisamos prevenir. Como se previne? Fazendo uma boa atividade física, e isso já é prova científica de que o corpo saudável e a atividade física reduz as chances do câncer de mama, além de melhorar o prognóstico de quem está com essa doença. A alimentação é super importante, tanto que dentro de um grupo que trata a mulher com câncer de mama tem a nutricionista, tem a fisioterapeuta, além de todos os outros profissionais que ali estão para acolher aquela mulher. Portanto, a alimentação e a atividade física elas devem ser feitas como base para qualquer menina que vai crescendo, porque na adolescência elas se tornam obesas.
e dali para frente a dificuldade de perder esse peso, porque elas ganham uma qualidade de hábitos que talvez não seja o melhor, a gente precisa estar mudando isso bem lá na base. E a cada dia tentar fazer o melhor por si. Nem sempre o melhor é uma atividade dentro de uma academia, mas a caminhada, ela é importante. Se você mora num apartamento, que suba as escadas, já está fazendo por você. Então vocês veem que no Brasil a gente ainda tem muitas mortes pelo câncer de mama. E a gente precisa acabar com isso. O sedentarismo é o quarto maior fator de risco de morte global por qualquer doença. Hipertensão, AVC, infarto, que é a doença que mais mata a mulher ainda hoje, e as outras que vêm a partir daí, né? Então, as dislipidemias, a hipertrigliceridemia, a hiperglicemia, que leva aí ao diabetes, tudo isso a gente pode tratar. Por que ao se fazer uma cirurgia bariátrica, o paciente que é hipertenso e diabético deixa de ser hipertenso ou diabético? Porque simplesmente ele perde a gordura periférica, 30% dessa gordura perdida, ele melhora o metabolismo e volta a ter saúde e deixa de ser um hipertenso, deixa de ser um diabético. E, é claro, deixa de ser um dos fatores de risco para as doenças oncológicas, como o câncer de mama. Então, a alimentação é importante, não vamos esquecer nunca disso. Então, vamos trabalhar dentro da janela de oportunidades que temos. O que eu posso fazer por mim? Já falei, a alimentação e a atividade física. Consertando meu IMC, melhorando a minha gordura abdominal. Eu, com isso, não vou alimentar as células que vão se mutando e se tornando neoplásicas no meu corpo. Volto a dizer, a obesidade é um fator de risco para algumas neoplasias importantes. Mama, útero e intestino também tem a ver com tudo isso. Então, vamos trabalhar isso. E quem sou eu, né? Dentro desse perfil, quem sou eu? Todas essas mulheres, em algum momento, tiveram seu pequeno sofrimento dentro da doença. Mas que 85% da população que teve câncer de mama hoje está curado do seu câncer. Então, está vivendo. Então, precisa viver com saúde. E elas mudam, sim, a forma de viver. Porque viram que a vida é uma coisa muito importante. Para a gente ter saúde, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. E passam, então, a estar bem com o seu corpo. Aí a gente não pode esquecer das coisas básicas, que em saúde da mulher existem duas prevenções que fazem parte dos protocolos do Ministério da Saúde, que é a prevenção para câncer de colo de útero e a prevenção para câncer de mama. Onde? Câncer de mama, a partir dos 40 anos. Ainda para o Ministério, a partir dos 50, mas a gente já consegue fazer essa mamografia de forma anual para mulheres no Sistema Único de Saúde a partir dos 40 anos. É independente de tamanho da mama, se for maior ou menor, o câncer de mama, a probabilidade é a mesma? Mesma. Tá? Não tem nada a ver com volume. Quanto maior se tiver mama, mais você está progredindo. Quanto maior tiver sua cintura
caminhões, em Juiz de Fora talvez não tenha, mas em cidades menores, e esse caminhão tem dentro dele um mamógrafo. E aí quem tem entre 50 e 70 anos vai fazer a sua mamografia e vai receber o seu resultado com o seu laudo, para que ele então tenha que passar ou não pelo médico. Então é um exame de rastreio. Você vai lá e faz a mamografia. Se acham alguma coisa, então eles te chamam para você passar pelo médico para ser melhor observado. E aí ser encaminhado para os sistemas especializados, como a mastologia. Enfim, é importante, é muito mais importante que a ultrassom, porque a ultrassom não vê tudo. A ultrassom, ela é operador dependente, então muitas vezes quem está atrás daquela tela não sabe direito o que está interpretando nem o que está vendo, e aí você está achando que está fazendo uma bela de uma prevenção e nem sempre o está fazendo. É muito importante que a gente entenda que quando o médico fala é a mamografia, porque ela é a mais importante. Ah, mas lá na minha clínica faz mamografia, ultrassom, a minha doutora sempre pediu junto. Não é interessante fazê-los juntos. É interessante a mamografia e se houver alguma dúvida e essa dúvida for sanada pela ultrassom, sim, o profissional vai pedir para vocês. Então é muito importante que a gente siga o que é falado pelo médico, porque ele pode te ajudar muito mais do que você sobre informações de outras pessoas leigas ou sobre a visão do Instagram, sobre a visão do Google ou sobre a visão do colega, né? Então a gente tem que entender, se o profissional se formou, ele sabe o que está fazendo, ele quer para você o melhor. Tá? E nem sempre o melhor é o exame que você acha ser o melhor. Lembrando disso aqui, estamos envelhecendo, então precisamos lembrar da osteoporose. Eu estou falando de saúde e saúde global. Não adianta eu não morrer de câncer ter osteoporose. Osteoporose não mata ninguém. Osteoporose é simplesmente a rarefação dos ossos da coluna e do colo de fêmur. Mas quem tem osteoporose, se cair e fraturar um fêmur, vai ficar acamado. E ao ficar acamado, pode ter uma embolia pulmonar e morrer. De uma outra história. Então, por que falarmos de osteoporose? Porque eu preciso de uma boa alimentação e da atividade física para eu não ter osteoporose. Osteoporose não se tem que tratar com medicamento, porque antes de chegar na osteoporose, tem a osteopenia e tem a gente não ter feito nada que deveríamos ter feito para não ter osteopenia, que é manter o corpo ativo, onde o músculo está ativo, ele estimula a produção de osso, uma boa alimentação, rica em cálcio, né? A gente sabe que o cálcio está nas verduras verdes escuras e nos derivados do leite. Ah, mas eu tenho intolerância à lactose, então existem milhões de produtos sem lactose, existem leites delactosados enriquecidos em cálcio, existem várias coisas na prateleira de um supermercado e no seu próprio quintal, onde você pode adquirir o cálcio que é necessário para você. Depois da menopausa, essa quantidade de cálcio ela precisa ser dobrada, então preste atenção no que come, isso eu acho que é o mais importante, para que você tenha isso na alimentação e mantenha o corpo ativo. Se mantiver o corpo ativo e uma boa alimentação, você vai passar sem a necessidade de fazer nenhum tratamento, porque você não vai chegar na osteoporose. Alguns medicamentos e alguns hábitos de saúde podem piorar a absorção do cálcio. Então, o tabagismo é ruim, a bebida em excesso, porque ela quela o cálcio e ele não é absorvido, cafeína em excesso também não é muito bom, ou café junto com leite, porque o leite não entra, porque a cafeína não deixa ele entrar no organismo. Então, são coisas básicas que a gente pode fazer, está tudo na internet, aí vocês podem pesquisar. Boas dietas, está tudo lá, não precisa de ter um nutricionista para te falar. Você vai saber o que é bom para você, que é aquilo que cabe ao indivíduo, cada um tem gosto, cada um gosta de uma coisa. Então, é importante que vocês individualizem aquilo que é bom para a saúde. E manter essa atividade ao longo da vida, lembrando que a gente vai perdendo altura exatamente porque nós vamos deixando de estar na posição correta. Quando nós estamos sempre sentados, fazendo crochê, não saímos de casa, vendo televisão o dia inteiro, mas não nos movimentando. Isso não é muito comum mais hoje, né? Hoje a gente observa que a população está buscando saúde. Muito diferentemente dos nossos avós, hoje está todo mundo querendo ter saúde. E quando estão querendo ter saúde, estão na rua se movimentando de alguma forma. Então, vamos continuar isso. Lembrando que o Alzheimer também é uma das doenças que atinge a terceira idade. Nossa. Então, cânceres, osteoporose e as demências. Então, precisamos trabalhar tudo. Aí voltamos a dizer, né, da medida da panturrilha tem a ver com a nossa demência. Então, precisamos continuar ativos. E é essa atividade cerebral, os exercícios do cérebro,
façam quaisquer que sejam, né? Reportar o que leram para alguém já é uma forma de estar lembrando, de estar estimulando o cérebro. Então, procurem fazer isso. Palavra cruzada, várias situações que vocês conhecem, eu tenho certeza, sabem para ajudar vocês. A leitura é muito importante. Então, não deixemos de fazer isso, porque é uma doença hoje também ingrata, que tem atingido a todos nós, porque estamos envelhecendo. Lembrar também que a genética está muito ligada a isso. Então, tem coisas que não tem como a gente tirar do nosso DNA. A genética traz muito da história da sua vida. A história dos seus pais, elas vão ser contadas por você em algum momento. Então, se na família muita demência, ou mesmo Alzheimer, osteoporose, lembrem-se de fazerem coisas diferentes, porque o DNA já está ali. Mas se vocês tiverem um comportamento diferente, talvez vocês não passem pelo problema. Então, isso é importante. Lembrar que o Alzheimer aí vem a idade, a escolaridade, a baixa atividade ocupacional e a predisposição genética, que não tem como eu tirar de vocês. Lembrar agora que eu prefiro que vocês me tragam as dúvidas de vocês, e aí deixo uma coisa para o nosso finalzinho, é que dentro de vocês estão os seus sonhos, seu entusiasmo, seus desejos e suas alegrias. Então, quem te faz feliz não é o outro, é sim você mesmo. Não existe a felicidade do olhar do outro para você, mas sim de você para você. Então, você não precisa de um companheiro te falando que você é bela, de que você é isso, de que você é aquilo. Precisa de você conhecer as suas limitações em você mesmo. E dentro de você está o mundo inteiro. E o poder de alcançar a sua felicidade. Isso é uma realidade quando você vê Dona Isabel, aos 99 anos, não ministra mais dentro da Casa do Caminho, mas está ativa, mesmo que fora. Quando você vê mulheres por aí, regendo várias situações, sendo mentoras de vários grupos. Ou seja, o que precisamos é saber o que queremos e nunca parar. Porque o tempo não para nós, né? E aí eu vou passar por último o videozinho. Como é que você vai fazer? Vou passar esse videozinho. Tem. Vamos ver se o meu... É que esse é o vídeo da Sociedade Brasileira de Mastologia. Esse é o vídeo da Sociedade Brasileira de Mastologia que vai abrir o Outubro Rosa deste ano. Nada demais, mas mais uma chamativa para que a gente não esqueça, né? Que não é só o outubro, mas é todo dia. A gente cuida da saúde a todo momento. A gente acorda pensando na saúde, deita pensando nela, cuidando do coração, mente sã, corpo sã. Então, precisamos de coisas muito simples, que são faladas por filósofos há zilhões de anos. E nada mudou, né? Precisamos cuidar do corpo e da mente para vivermos bem. Neste Outubro Rosa, vamos estender as mãos e os corações. Apoiemos as mulheres em sua jornada corajosa contra o câncer de mama. Cada gesto, cada palavra, cada ação conta. Cada voz, cada história importa. Compartilhe a mensagem Juntos Somos Mais Fortes. Câncer de mama tem cura, porque juntos podemos criar um futuro de esperança e união para todas as mulheres. Isso aí, juntos somos mais fortes, né? A gente não vive só. A solidão, às vezes, não é o melhor lugar para estarmos. Às vezes é um momento, é uma vontade, mas a gente precisa do outro sempre. E o outro sempre nos ajuda e nos abriga. E aí, o amigo, o médico, ou a pessoa que está do seu lado, talvez seja a pessoa mais importante naquele momento para você. Então, que continuemos vivendo aí essa união, esse momento de vir aqui, nos informar, que possamos replicar as boas informações para outras pessoas, porque elas são importantes, porque a gente precisa entender que quando a gente passa uma boa informação, muitas pessoas vão se beneficiar dela. Agora, quando a má informação é passada, muitas pessoas também vão estar sendo
prejudicadas por essa má informação. Enfim, eu abro para vocês aí as perguntas, se quiserem me perguntar alguma coisa dentro de tudo que eu falei. Doutora, eu passei por 32 sessões de radioterapia por câncer de mama. 2007, bem tempo isso, tive necrose em 2015, retirei a necrose de 4 centímetros. Então, o que eu quero saber é as sequelas de radioterapia, eu já sei que são assim, para o resto da vida. Dentre elas, eu adquiri a osteoporose. Eu me trato Passa esse chaleco pro João para mim, por favor. Eu vou iniciar novamente a pergunta, que é sobre radioterapia. Em 2007 eu tive câncer de mama, em 2015 retirei uma necrose de 4 centímetros, causado pela própria radioterapia. Sabendo-se que as sequelas da radioterapia é para o resto da vida. Então eu adquiri a osteoporose. Eu trato de osteoporose há bem tempo. Eu uso a injeção Prolia de 6 em 6 meses. Eu faço atividade física 3 vezes por semana. Eu tomo cálcio e vitamina D. Tá? Então, eu queria saber se realmente a radioterapia é que foi a causa, né? Não foi. 2007, você tinha quantos anos? 40 alguma coisa. É porque o que acontece, gente? É muito individual as perguntas, né? Mas vejamos, a osteoporose não tem nada a ver com a radioterapia. E a necrose que você adquiriu provavelmente também não tem a ver com a radioterapia, mas não necessariamente foi a rádio. Sua cirurgia não deve ter sido radical, ou foi? Não. Portanto, não foi radical. Então, você foi operada. Quando você é operada, qualquer paciente que tenha feito uma cirurgia de mamoplastia redutora tem as chances de desenvolver esteatonecrose, independente de rádio ou não, por causa do trauma da gordura. Então, o trauma da gordura cortou, você traumatizou aquelas células adiposas e elas podem morrer. E aí elas se aglomeram e formam endurecido. Endurecido esse que ficou duvidoso para o seu doutor que te acompanhava, até o ponto que ele falou assim, será que isso dura aí é câncer que voltou? E aí, tirado a lesão, era só uma esteatonecrose. A osteoporose tem a ver com o momento ruim que tudo aconteceu. Você teve câncer aos 40, fez químio, perdeu o ovário. O ovário para de produzir estrogênio. Estrogênio é produtor. Não, só fez rádio. É porque foi In situ, né? Foi tumor inicial. Então é uma tendência sua, não tem nada a ver com a rádio. Nada, a rádio é local. A rádio é ruim porque ela vai aumentar a fibrose do pulmão, dependendo de como é feita essa radioterapia. Em 2007 já era um feixe de elétrons, não era tão agressivo assim, tá? Aí sim, se pegar o lado seu esquerdo, pode haver alguma restrição para pulmão, para coração, isso a longa data, mas nada a ver com osteoporose. Tem a ver, às vezes, com sedentarismo inicial, tem a ver com outras questões genéticas, com algum medicamento que você usa de forma crônica, que pode depletar cálcio. Quem usa lítio para depressão tem baixa de cálcio, tabagismo. Quem usa corticoide de longa data também tem mais chance de osteoporose. Então, são várias situações, mas não é rádio. Com certeza não. É sobre a cafeína com leite. Você falou da cafeína com leite. Cafeína. É o café com leite, né? É. O café com leite, porque aí você está diminuindo a absorção do cálcio. Como é que é? O café com leite, juntos, você perde a absorção do cálcio. Ai, Entendeu? Se você quiser tomar o café, aí depois o leite, tudo bem. Tá? E o excesso de café também vai gerar tudo isso. Existem medicamentos de uso crônico que atrapalham algumas vitaminas. Eu acho que a gente precisa entender um pouco isso para a gente melhorar toda essa situação. Quem toma, por exemplo, omeprazol para estômago, que tem gastrite, vai tomando omeprazol, você atrofia a mucosa gástrica. e café descafeinado. A cafeína que é o problema, então tudo bem. Né? Tirou a cafeína, está resolvido. Então, assim, quem usa, por exemplo, os antiácidos de uso crônico, que são os omeprazóis, né, os bloqueadores de bomba,
Você diminui a absorção de ferro a longo prazo, gente. Não é tomar 10, 14 dias, não. Você acaba gerando uma gastrite atrófica e você diminui a absorção de ferro, você diminui a absorção de cálcio, porque você tira a acidez do estômago. Você que usa metformina de longa data, você diminui a absorção de B12. E tudo isso, quando é jovem, não tem problema nenhum. Mas a gente, ao envelhecer, a gente precisa de todas as nossas reservas cheias para que a gente tenha tudo de bom para desenvolver, né? A musculatura, a atividade cerebral, o movimento das articulações. Então, é importante que a gente esteja sempre vendo essas vitaminas. B12, D, ferritina, que às vezes o seu cansaço tem a ver com a falta de uma delas ou a redução de uma delas. Uma coisa que eu acho que a maioria se engana é achar que só o café tem cafeína. Assim, chá verde tem cafeína, chá mate tem cafeína, tudo isso tem cafeína. Tudo tem cafeína. Então, é só não tomar junto, né? Fazer a separação de novo. Qual a sua opinião sobre reposição hormonal? Sim, a reposição hormonal hoje ela vai ser cada vez mais oferecida para as mulheres que entram na menopausa e são sintomáticas. Se elas sintomáticas são calores intensos, pacientes que têm disfunção genital, né? Dispareunia, ressecamento vaginal, é usado para prevenção de osteoporose e na menopausa precoce, desde que não haja contraindicação como câncer de mama, por exemplo, eu não posso oferecer, essa paciente ela deve procurar um bom profissional para que seja conversado com ela sobre essa questão. E existe uma janela terapêutica, que é essa perimenopausa. Menopausa é a última menstruação de uma mulher. E que antecedam 3, 4 anos e sucedam 3, 4 anos, essa é a janela terapêutica. Ou seja, dos 46 aos 55, uma mulher devia questionar o seu profissional se ela tem sintomas que atrapalham a sua qualidade de vida. Então, os calores noturnos e calores diurnos, a falta do sono, a irritabilidade, associada a uma síndrome geniturinária, que é a dispareunia, um sexo ruim, porque estão com a vagina seca, não tem elasticidade, para tudo isso, gente, tem uma forma de conduzir. O risco de câncer de mama, para quem não teve câncer, ele vai fazer reposição hormonal, ele aumenta 2 mulheres em cada 100 usuárias. 2, não, 1,5. Então, não é justificativa para não se oferecer para quem está mal, com má qualidade de vida na janela terapêutica. Então, não é para todo mundo, é para mais ou menos 50% a 60% da população sintomática e deve ser, sim, conversado com o médico, por que não fazer? O histórico familiar não é uma contraindicação absoluta, tá? É uma contraindicação relativa. E quando a gente fala de história familiar, é a história que vai pegar os parentes em primeiro grau. Mãe, irmã e filha. Ninguém mais. A senhora acha que a pessoa estando nessa janela, ela pode estar sofrendo uma insônia crônica? Sim, cai o calor de noite. Não tem remédio que resolva. É por isso que é um alerta que eu faço. A gente tem um ambulatório de climatério aqui, no 4º andar do Bamarechal. Então, 4º andar do Departamento de Saúde da Mulher, que agora é na São Sebastião. Por quê? O mundo está mudando. Se a gente não mudar a nossa cabeça e ter medo de algumas coisas que às vezes não vão acontecer, mas por medo não queremos uma melhor qualidade do nosso viver, é a minha forma de pensar. Ana Cláudia, não profissional médico, a gente precisa buscar a melhor forma de viver. Porque a gente precisa estar bem no mundo para produzir para o mundo, para produzir para nós mesmos. Quem não está sentindo nada não precisa de nada. Tá bem? Alimentação e atividade física. Mas e quem precisa? Então precisa ter esse acordo com o profissional. Se a gente tem muita atividade física, mental, de todo tipo, até espiritual que você tem, né? Parece que a gente vai continuando a ter o hormônio, né, menina? Vitalidade. É um hormônio que continua. Vitalidade. Que não deixa de ser. É vitalidade. Isso é vitalidade. Por isso que é de cada um. Hoje eu andei quando foi muito, menina. Andei lá no corredor, até na câmera, depois voltei. Isso. Por isso que é individual. Depois vim pra cá, entendeu? É desse jeito. Por isso que é
individual. Então, assim, a gente não consegue falar no coletivo porque todas nós não vamos ter a mesma número. E lá em casa, as irmãs estão tudo gordinhas. Até há 15 anos maior que eu. Não é só isso, né? Porque também não é uma questão de querer. Não, é um exemplo, viu? Para dizer para vocês que está tirando o peso. Vamos tirar o sangue dela, estudar e dividir com as demais. Porque isso é muito bom, tá? Vitalidade. Para ser mestre. Vitalidade. E é por isso, essa vitalidade vem de cada um de nós, né? É a nossa essência. Eu tomo isso aqui. Eu tinha que operar o fêmur, eu não quero operar o fêmur e eu estou com medo. Eu uso isso aqui, eu usava isso aqui. Tocilar, que eu passei por isso aqui, para eu não ter que operar o fêmur, eu estou querendo operar o fêmur, que diz que é perigoso. Se eu morrer, eu não vou sofrer, mas se eu não morrer e ficar numa cadeira de roda, que diz que pela minha idade eu estou correndo risco de vida. Bem, isso é uma questão individual, né? Isso é uma questão individual. Eu não sei o que você tem no fêmur, mas hoje, mulheres mais velhas, de 90, 80, quando fraturam o fêmur, que elas têm que fazer uma prótese mesmo de fêmur. E elas rapidinho já estão de volta ao movimento. Tomar analgésico de forma crônica também não é muito bom, porque vai trazer outros efeitos colaterais. É individual, e eu não sou ortopedista para dizer qual é o seu problema, o que você tem. Mas precisa procurar um bom médico. E se a cirurgia for a única indicação e você tiver condições de saúde para isso, submeter a cirurgia, por que não? Gente, mais 2 perguntas só. Uma ali e mais quem? E uma outra, tá bom? Deixa o Rafael. Eu tenho artrose nos joelhos, mas não chegou nos ossos, só está na cartilagem. Então eu consegui com caminhada, ácido hialurônico, suplemento, colágeno tipo 2 e cloreto de magnésio, e caminhar toda semana. Melhorou bastante, Sim, tudo tá subiram melhorando, 100%. na cartilagem. Então está no caminho certo, tá? Sim. Eu consultei um médico e uma fisioterapeuta. Volto a dizer, gente, o osso é uma estrutura inerte, mas o que envolve ele é quem vai te dar saúde, chamado músculo. Então, a atividade física, você vai ganhar músculo, proteção para suas articulações, melhora do movimento. E aí, com isso, você diminui o desgaste. Porque você devia ser sedentário, e aí que o joelho doeu, você resolveu cair na vida diferente. Então, é isso que a gente tem que dar um exemplo para as gerações mais jovens. A gente precisa estar em movimento. Esse movimento é de suma importância. Para que você ande lá do idoso, para cá, para lá, para cá, para lá, e não precise de mais nada, a não ser que seja você mesmo, né? Então, é o músculo. Então, a gente diz, estou com dor, vai para uma boa atividade. Às vezes, a musculação de uma academia não é o ideal, porque lá você não tem uma boa orientação, principalmente para pacientes mais jovens, assim, acima dos 50. Procure um Pilates, porque hoje a gente tem vários lugares. Inclusive, o sistema de prefeitura faz a nível de Praça Céu e companhia projetos de atividade maravilhosos, de graça. Então, não é por conta de dinheiro, é por conta de você querer. São maravilhosos os projetos. Eu passei por uma paciente há pouco, ela estava muito mal, um clima até muito cheio de sintomas. Eu falei, olha, busca lá no seu bairro se não tem alguma atividade. Pois ela foi, ela achou você na cruz, eu estou encantada. Era uma pessoa de bom nível socioeconômico, cultural. Estou encantada com o trabalho feito. Então é só procurar. E você vai achar onde você vai se encaixar. Não tem que ser uma atividade de fisioterapia, pode ser dança. Não vai ter o baile da primavera? Se todas venham dançar o esqueleto. Já é músculo que vão ganhar. Né? Isso é importante. Não saiam da inércia. Saiam da inércia. Boa noite, tudo bem, querida? É a minha querida ginecologista. Um abraço. Com relação à insônia, você poderia falar mais alguma coisinha ou só reposição hormonal que pode estar ocasionando? Na verdade, gente,
A gente vai envelhecendo e a gente vai precisando de menos horas de sono. Isso é uma realidade da geriatria. Isso não está na minha fala, está no livro de geriatria. Nós não precisamos mais dormir tanto quanto dormíamos. O cérebro parece que melhor precisa de um pouco menos. E existe uma situação que é uma coisa que a gente compara a gente com os demais, né? Então a gente pensa que eu preciso dormir 8 horas e que preciso dormir das 10 às 7 da manhã para eu estar bem no outro dia. Por quê? O Google fala isso, o fulano, meu amigo, dorme assim. Cada um de nós depende do seu tempo para dormir. Porque a gente tem um ciclo hormonal interno. E a gente tem que respeitar esse ciclo circadiano do cortisol. Então, para cada um de nós é o seu tempo. Eu diria, Ana Cláudia, meu melhor sono não é o da noite, é o do depois do almoço. Então, desde que eu nasci, depois do almoço, eu tenho que dormir, nem que seja 10 minutos. Senão eu não produzo depois disso. Eu respeito meu tempo. Eu trabalho muito, mas eu almoço e deito 10, 15 minutos para eu continuar o meu dia feliz e trabalhando bem. Então, mas o sono piora com a idade. E ele, por que piora? Porque estamos com mais preocupações, temos menos hormônio, menos melatonina, porque as nossas glândulas endócrinas vão envelhecendo. E no que elas vão envelhecendo, elas vão diminuindo a produção dos seus hormônios próprios. Por isso a pineal diminui melatonina, por isso o ovário morre muito antes da nossa hora, por isso a menopausa. E o estrogênio é um hormônio que te dá uma estabilidade neuronal maior. A progesterona produzida também ajuda, mas a gente precisa fazer pela gente também, visto que isso tudo já é estabelecido na nossa idade, enquanto ela vai crescendo. A higiene do sono, não ficar vendo televisão até muito tarde, porque isso vai te estimular. E a entrada é direto no cérebro. E a pineal precisa de entender que você escureceu tudo e está na hora de dormir. Se você está com o celular ligado na sua cara, como é que ela vai entender que não existe luz? Se a luz é a luz azul, aquela que estimula. E para cada um de nós uma coisinha, um chá noturno, eu brinco muito, toma chá de mulungu. Vai amolecer e dormir. Né? Põe chá de erva doce, coisas que a sua mãe, a sua avó te orientou. Não vamos entrar nas medicações de tarja preta para dormir. Vamos evitar isso, porque depois de iniciado, ninguém para mais. Que é o sono mais bem-vindo do mundo, é um sonho que te desmaia. E aí você acorda com rebote, você acorda mal e você passa a ficar dependente dessa medicação. Inclusive uma medicação que não é tarja preta, como o Zolpidem, o hemitartarato de Zolpidem. Também cuidado com essas medicações. Será que eu preciso desse sono? Aí você quer esse sono. Ana Cláudia, o mulungu diz que dá problema de articulação. Eu comecei a tomar, estava achando ótimo, eu apagava. Começou a sentir dor articular? Mas é porque eu operei joelho, né? Então eu liguei uma coisa a outra, né? Eu não acho que é mulungu cristão, não tem nada a ver. Tem me feito muito bem. Dorme bem, né? Não faz isso. Gente, até por causa do horário, tem mais uma pergunta então. Chás, gente, eu não sou da homeopatia, né? Mas a gente acaba buscando em algum lugar. Coisas que vocês podem tentar usar, né? Um chá de melissa, um chá de mulungu, bom que é calmante. Se quiserem comprar, é da Veleda, né? E tem na da Veleda, porque é uma qualidade boa. Ansiodoro, que é uma passiflora. Uma passiflora na forma de comprimido. Isso vai te dar uma calmaria, vai deixar você dormir melhor. Ansiodoro são comprimidinhos que você compra. Qualquer farmácia de manipulação tem, onde vende Veleda, que é uma boa qualidade, um bom laboratório. Vai te dar uma calma. Estou ansiosa, toma uma passiflora. São os que eu conheço, tá? Não vou dizer de outros, porque eu não conheço, eu vou ficar engatando moda para vocês, não. Mas tentem buscar coisas mais saudáveis. Porque é muito fácil alguém chegar no meu consultório e pedir assim, eu preciso dormir. A senhora pode me passar um remedinho? Eu preciso emagrecer. A senhora pode me passar um remedinho? A senhora é tão magrinha, quero ficar igual a senhora. Faz, mas não é por aí. Tem que haver sacrifício. Onde há sacrifício, a vitória fica muito mais saborosa.
Então, é importante, tem que haver um pouco de sacrifício. E movimento. O movimento vai fazer com que a gente tenha músculos e intelecto desenvolvido para chegar no centro. Vamos para isso, gente.